E é isso. Bom, pessoal, vamos dar início então à nossa aula. Já é a nossa quarta aula já. Peraí, gente, meu zap aqui, tá? Sobre a nossa quarta aula, nós temos a continuação, pessoal, da nossa morfologia, que é aquela área da gramática que a gente estava desde a segunda aula, que estuda a posição da palavra, estuda a função da palavra por palavra. E na aula passada, a gente viu 3 classes gramaticais, vocês estão lembrados? Que é substantivo, artigo e adjetivo. As 3 são bem unidas, assim, no português. Uma qualifica a outra, uma acompanha a outra, e assim por diante. Hoje a gente vai ver outras 3, que são numeral, preposição e interjeição, certo? Então, vamos dar início com o numeral. O numeral é bem facinho, vocês vão pegar de cara, eu tenho certeza. Que é número, basicamente. É a classe gramatical, pessoal, que vai estar relacionada à ideia de quantidade, à ideia de sequência, de ordem, e esses quesitos. Os numerais, eles podem ser classificados em... Deixa eu só pegar minha caneta aqui. Em cardinais, que representam uma contagem, uma medida em sequência da outra, que são os números normais que a gente conhece, inclusive estuda na matemática, na física, é o jeito que a gente fala os números exatamente. Nós temos, por exemplo, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1.100, 10.000, 1 milhão. Esse é o número cardinal, certo? Então, a gente tem alguns exemplos aqui, ó. Henrique mede incríveis 2 metros de altura. Ele está contando 1 metro, 2 metros. Aquele imóvel custou R$300. Então, é R$1, R$2. Essa é uma sequência, uma contagem. Favor, lembrar que não pode confundir com o artigo indefinido que a gente viu na aula passada, tá? Porque, não sei se estão lembrados, qual que é o artigo indefinido, que é o uns, certo? Um exemplo, por exemplo. Deixa eu pensar. Estou procurando um professor de português. Não quer dizer que eu estou procurando um professor, nem 2 professores, nem 3. Estou procurando um professor qualquer, certo? Eu não estou contando os professores nesse caso. Eu estou indicando que o meu professor ele não é determinado. Eu não conheço ele ainda. E esse é um artigo e não é um numeral cardinal, certo? Ao contrário, se eu falo, essa caneta, esse lápis, custou R$1. Nesse caso, eu estou contando os reais. R$1, R$2. Certo? Me parem, tá? Se tiver alguma dúvida. Os números ordinais são aqueles que representam ordens, sequências. Então, eles são primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo, centésimo, milésimo. E são esses números que representam ordens. Então, Joana passou no vestibular em segundo lugar. É uma posição dela. Luísa é o 10º contato da minha agenda. É a posição da Luísa na minha agenda. Certo? Fácil de entender? Deixa eu ver se não. Não. Se tiver dúvida, me parem, por favor. Os numerais multiplicativos. Eles são... Deixa eu ver se tem um chat. Sim, aqui. São relativos à multiplicação, certo? Aquela que a gente estuda na matemática. Então, eles são os seguintes números: dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, sétuplo, octuplo e assim por diante. Não precisa saber todos, tá, gente? A gente normalmente usa dobro, triplo, quádruplo, enfim. Então, alguns exemplos. O número dos infectados foi o triplo do esperado. Aquele jogador recebe o dobro do que deveria, certo? São numerais que fazem menção à multiplicação. Os numerais fracionários, novamente a gente remete lá à matemática,
que são relacionadas às frações, são partes, são divisões. Então, nós temos os seguintes números. Metade, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. A partir do 10, a gente usa 11avos, 12avos, não sei se vocês estão lembrados, lá na matemática. Tipo, meu salário é 1/12 do salário da minha mãe, por exemplo. É a parte dividida por 12, certo? Então, nós temos uns exemplos, por exemplo. 2/3 dos alunos vieram à aula. 3/5 das produções foram perdidas devido às chuvas, certo? São numerais fracionários. E aqui a gente tem empregos especiais nos numerais, que vai ajudar vocês tanto na redação quanto na fala, tá? Para figuras importantes da história, por exemplo, papas, reis, imperadores, imperatrizes, né? Rainhas, figuras históricas. Vocês vão ver na aula de história. Séculos também, partes de obras, por exemplo, ato, se for um teatro, se for um livro, capítulo, enfim. A gente usa os números ordinais até o 10º elemento. Daí em diante, a gente usa os numerais cardinais. Exemplo, João Paulo II. Aí seria João Paulo I, segundo, João Paulo III, João Paulo IV, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Se viesse, por exemplo, um João Paulo depois do 10º, ele seria chamado de João Paulo XI, porque é cardinal depois do 10, certo? Assim acontece com os séculos, pessoal. A gente fala século 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, perdão. A gente fala no século primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Depois do 10, a gente usa o número cardinal, que é século XI. Por isso a gente fala século XXI, por exemplo. E século VIII, século III. Certo? Assim acontece com partes de obras literárias, tá? Falei aqui. Como se fosse capítulos, por exemplo. Eu falo capítulo 1º, segundo, capítulo 3º, depois capítulo 11, capítulo 12. Certo? Agora, aqui a gente tem juridiquês, certo? Que são leis, decretos, artigos, são parágrafos dos artigos. Quem manja um pouco do juridiquês pode confirmar que a gente usa os números ordinais até o 9º elemento. Olha que sacanagem, pessoal, não é nem até o 10. A gente usa os números ordinais até o 9º. Então, artigo da Constituição. Artigo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º. Artigo 10, certo? Parágrafo 1º, 2º, 3º, 9º. Parágrafo 10, parágrafo 11, certo? Aqui é importante na redação por causa dessa bolinha aqui, tá? Que indica que o numeral é original e não cardinal. Tem uma coisa no chat. Ficar falando do século 20º seria uma complicação. Imagina a gente chegar tipo, no século 500, por exemplo, ninguém sabe qual que é. Centésimo, 500, não sei, o ordinal do 500. Alguém sabe? Nossa, então. Nossos descendentes que lutem. Agora a gente tem o meio como numeral. O meio, ele é numeral, pessoal, como ele remete ao significado de metade. Pensam comigo o seguinte: eu bebi meia taça de vinho. Então, significa que eu bebi metade da taça, certo? Eu comi meia barra de chocolate, eu comi metade da barra. Agora é meio-dia e meia. Cuidado, muita gente fala meio-dia e meio. Meio não, é meio-dia e meia hora, 30 minutos. Meio-dia, 12 horas, e meia hora, 30 minutos, certo?
E quando é numeral, eu concordo com o gênero. Então, eu posso falar bebe meio copo com o. E eu posso falar bebe meia taça, porque taça é feminino, certo? Então, eu concordo. Mas, atenção, se eu tô falando, ela tá meio triste, ela tá meio para baixo, Maria tava meio doente esse fim de semana. Não quer dizer que a Maria tá metade doente e metade saudável. Cuidado. Nesse caso, a gente faz referência a um advérbio de intensidade, que remete a como ela está, ao modo que ela está, e não concorda. Não existe ela está meia triste, senão seria ela está triste pela metade, certo? Alguma dúvida, pessoal? Boa sorte para as verdades. E geração Z, eu sou cringe. Preposição, pessoal, nossa segunda classe gramatical do dia. A gente teve um spoiler da preposição na última aula, né, que a gente teve as locuções adjetivas, mas hoje a gente explica o que é a preposição mesmo. E ela é usada, é um termo de conexão entre dois termos. Ela é um elemento conectivo. E aqui a gente tem nossa tabelinha, que eu aconselho vocês estudarem ela, tá? Para lembrar. Que é a ante após até, com, contra, de, desde, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Olha que tanto, né? Tem alguns, pessoal, que é bem tipo após. Após é algo que vem depois de alguma coisa. Entre, contra, é bem intuitivo, né? O perante significa diante. Por exemplo, eu juro perante Deus. Significa eu juro diante de Deus. O sob e o sobre, vou explicar a diferença para vocês rapidinho. O sob significa por baixo. Então, eu falo, eu estou sob a luz do sol. Sol, letra maiúscula. Significa que eu estou embaixo da luz do sol, obviamente. O sol está embaixo, está em cima de mim, e eu estou embaixo da luz do sol. Agora, se eu falo o sobre, ele significa por cima. Então, um exemplo. A garrafa, minha garrafa, está sobre a mesa. Certo? Assim de entender, né? Sua aula. Juro perante Deus. Exatamente, tá certinho. Certinho, Fernanda. Perante significa diante de algo ou diante de alguém, tá? Aí a gente tem o valor semântico das preposições. O que significa semântico, Alessandra? Significa o significado, a essência, o que dá a entender na frase. Por exemplo, origem. A preposição não pode sinalizar origem. Saímos de casa bem cedo. Qual a preposição aqui, pessoal? É a preposição de, certo? Saímos de casa. A origem, o lugar de onde eu vim, de onde eu saí, certo? Assunto. Assunto é fácil. Os fofoqueiros de plantão que podem me explicar isso. Falaram bastante de ou sobre você. Tá indicando o assunto era você. A causa. Causa é uma explicação, certo? É o porquê da frase. Tem uma preposição aqui, que é o com, né? Os moradores estão preocupados com a chuva. Então, por que eles estão preparados? Qual a causa da preocupação deles? A chuva, certo? Oposição. Oposição é uma luta, um empate ali. Meu time vai jogar com ou contra o seu. Significa uma oposição. Instrumento. Ele me agrediu com a faca. É um instrumento com a qual ele me agrediu. Espero que ninguém aqui esteja sendo agredido. Pode ser instrumento, por exemplo. Eu
Eu me depilei com a pinça, é um instrumento que eu estou fazendo aqui ação, certo? Uma condição. Só podemos continuar com os projetos complexos. É a minha condição para eu fazer essa ação. É o impasse que eu estou tendo ali, certo? O meio. Essa aula vai acontecer por vídeo, inclusive está acontecendo. Podia ser, por exemplo, um meio, um veículo. Um meio significa um veículo, né? Eu vou à praia de carro, por exemplo, certo? Uma finalidade. Uma finalidade é um objetivo. Não é porque que algo acontece, não. É um. Qual finalidade? É finalidade, gente. Finalidade. Objetivo. Ele foi convidado para, essa é a preposição da frase, ajudar na montagem do equipamento. Assim, tem outra preposição aqui, é o de, mas a finalidade está na preposição para aqui. Eu estudo para passar no vestibular. Essa é a minha finalidade, certo? Deixa eu apagar aqui os rabiscos. Se tiver alguma dúvida, por favor, me parem. Nós temos, deixa eu ver. Só com máscara, exatamente. Relembrar. Locuções prepositivas. A gente vê as locuções adjetivas, porque a locução é formada por uma preposição mais alguma coisa. E a prepositiva é exatamente isso, pessoal. São duas ou mais palavras com a função de uma preposição. Qual a função de uma preposição? Ligar os termos, né? E a última palavra é sempre uma preposição. E aí a gente tem na nossa tabela várias locuções, exemplos de locuções, acerca de. Acerca de é tipo assim, hoje eu vou argumentar acerca da biologia. Eu vou fazer um seminário aqui para vocês. Atenção, acerca separado significa acerca da vaca da fazenda, certo? Acerca, quando significa sobre, é junto, tá? Apesar de, a respeito de acordo com, graças a, tipo, graças a Deus. Para com é bem informal, mas é a mesma coisa do para, basicamente. Por causa de, que é uma explicação, né? Abaixo de, por baixo de, embaixo de. Oi? Pode parar, tá, gente? Diante de, que é a mesma coisa do perante, igual a Fernanda falou, né? Eu estava explicando para vocês. Além de, antes de, depois de, acima de, em cima de, por cima de, que é a mesma coisa. Ao lado de, em frente a par de, tipo, eu vou te pôr a par disso, vou colocar você a par, gente. Como um sinônimo para a par? Não sei. Por dentro do assunto. Em lugar de, em vez de, em redor de, perto de, por trás de, junto a, por entre, ao invés de, devido a, em vez de. Eu queria só. Eu coloquei em vez de duas vezes. Até porque eu queria comentar para vocês a diferença desses aqui, ó. Em vez de e ao invés de. É o seguinte, pessoal, cuidado na redação, ó. Ao invés de é quando você tem uma posição de termos que são necessariamente antônimos. Todo mundo sabe que é antônimo. Antônimo é uma coisa que é necessariamente oposta da outra. Por exemplo, feliz, triste. Bonito, feio. Certo? Frio, calor. Essas coisas são diametricamente opostas. Então, eu uso ao invés de quando eu tenho essas duas estruturas. Por exemplo, ao invés de virar à esquerda, virei à direita. Esquerda é antônimo de direita, certo? Agora, se eu estou opondo duas coisas que não necessariamente são antônimos, eu uso em vez de. Então, por exemplo, em vez de ir à praia, fui ao, sei lá, campo. Tá estranho, né? Mas vai essa frase mesmo.
Praia não é necessariamente antônimo de campo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? É esse a diferença. Normalmente, a gente usa mais o em vez de, porque, assim, pensando em redação, não é muito comum a gente usar, comparar antônimos, assim, certo? Deixa eu ver se é onde. Ao invés. Fernando, não. Peraí. Ao invés de dormir, vai estudar para passar no Enem. Nesse caso, Fernando, pensa. Dormir não é antônimo de passar no Enem. Entendeu? Dormir é antônimo de acordar, certo? Então, nesse caso, seria em vez de dormir, vai estudar para passar no Enem. Frio ao invés de calor. Exatamente, João, é isso mesmo. Vou estudar. Ao invés de dormir, vou estudar. Então, é igual eu falei para você, dormir ele é antônimo de acordar. Antônimo tem que ser exatamente o oposto, tá, gente? Por exemplo, gordo e magro, eles são opostos. Agora, dormir, ele não é oposto de passar no Enem. Não tem nada a ver, certo? Entendeu? Em vez de, é muito melhor avisar, exatamente. É importante na redação de vocês. Ao invés de acordar, vou continuar dormindo. Isso, exatamente. Muito bem. A contração. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode? Isso. A contração, ela é a união de um artigo ou de um pronome mais uma preposição. É uma preposição, mas ela é moldada para ficar foneticamente bonitinho na frase. Atenção ao que eu vou falar agora. Por exemplo, temos que entender os motivos do rapaz. Do significa de, mais o, que é um artigo definido, igual eu falei para vocês. Agora, se nós tivermos um outro verbo na frente que remete à estrutura que está sendo ligada, nós não podemos juntar. Temos que entender os motivos de o rapaz desistir do curso. Entenderam? Difícil? Outro exemplo. Essa garrafa é parecida com a dele. Dele é um de, mais o pronome pessoal do caso reto, ele. Agora, se eu tiver um verbo, é uma ação aqui, ó. Eu não vi a hora de ele chegar. Difícil, pessoal? Complicadinho, né? Deixa eu pensar em outro exemplo. Eu vou comprar a trufa da menina. Certo? Não, cancela. Não, tava certo. Eu vou comprar a trufa da menina. Eu vou ajudar. Não, vou comprar. Eu vou lançar. Ô, gente, tô com bloqueio criativo. Peraí, deixa eu ver se tem alguma dúvida. Até a prova. Eu não tô pensando em exemplo. Nossa, gente, tô ruim. Eu vou esperar. Eu vou esperar até a hora dele chegar. Isso. Essa é uma boa, tá certo. Você colocou o dele ali, né? Ó, só que aí, ó, tá vendo chegar ali, né?
o chegar. Então, nesse caso, eu vou digitar aqui. Seria de ele. Tá difícil, né, gente? Eu vou mandar vários exemplos para você de ele aparecer. Exatamente, tem um verbo. A gente vai ter aula de verbo, a gente volta nisso na aula dos verbos. Porque é Como é difícil. que é? Oi? Se é antes do verbo, é junto. Não, Se é depois, é parado. Não, tipo assim, ó. Normalmente vai ser separado. Tá vendo aqui, ó? Essa garrafa é parecida com a dele. Então, tipo assim, essa é a irmã dele, por exemplo. Ok, não tem nada na frente. Mas, se eu tiver um verbo na frente disso, chegar, desistir, aí eu separo. Entendeu? Ou não? Mais ou menos, né? Não, agora deu para entender. Deu? Eu ainda tô pensando. Gente, me dá um tempinho que eu tô sem criatividade hoje. Mas eu vou voltar nesse slide pra gente entender, tá? E a interjeição? A nossa última classe gramatical do dia. Que ela é bem fácil, pessoal. Elas são expressões. Expressões que não significam nada, que a gente pode tirar ela na nossa frase. E ela remete a sensação, emoção, sentimento, enfim. Aí eu trouxe alguns exemplos para vocês. Socorro, ó, não é a moça, tá, gente? Cancela a moça. É a expressão socorro, Jesus. Jesus ele é um substantivo próprio, mas socorro é uma interjeição. Socorro, certo? Ai, misericórdia. Misericórdia é um substantivo, mas o ai é uma interjeição. Ai, uau, bravo, eita, ulalá, essas coisas. Não confundir com onomatopeia, tá, gente? Onomatopeia, a gente vai ver na nossa aula de figuras de linguagem, tá? Mas ela é a palavra escrita que é um som. Por exemplo, toque, toque. Eu estou escrevendo meu som. A interjeição é uma expressão. A gente usa para demonstrar os nossos sentimentos por alguma coisa. A escultura é essa, velho, exatamente. Véi é uma interjeição, tá? Velho, nananana. Ou pode ser uma gíria também, se alguém gostar de figuras de linguagens. E aqui a gente entra nos minutos finais da nossa aula. Faltam 8 minutos e ainda preciso voltar naquele slide. Qualquer coisa eu dou exemplo para vocês no grupo do WhatsApp. Gravo um áudio e coloco lá. Que é a denotação e a conotação. São coisas bem facinhas para a nossa prova de linguagem. Tá? Aquela turma não sabe tudo mais. Não, gente, imagina. São dois conceitos que caem bastante nas provas de linguagens, tá? E a primeira é o sentido denotativo ou literal. Lembra? Denotativo. Aí eu penso assim, essa imagem denota alguma coisa. Certo? Você já ouviu essa palavra, denotar? Significa o que ela significa de verdade, tá? O sentido denotativo, pessoal, é o primeiro sentido da palavra, sentido de dicionário básico. Prestem atenção nessa frase aqui, depois eu vou comparar elas com o sentido conotativo. Filho, você tem que comer todo o seu jantar. Esse comer significa alimentar, pôr para dentro, certo? Pôr ali no meu prato e comer. Depois eu vou digerir, enfim, é isso, é esse comer que eu estou falando. O sentido denotativo, pessoal, ele está presente em textos que não querem que você perceba uma ambiguidade. Texto científico, por exemplo, eu vou querer falar o mais direto possível. Por quê? Porque eu quero te passar alguma informação, por exemplo, texto acerca do Covid. Ele não vai usar ironia, não vai usar ambiguidade para te passar essa informação, que é muito importante. Ele quer que você compreenda 100% do que está sendo dito ali. Textos jornalísticos, por exemplo, ele quer que você entenda a notícia 100%. Ele não vai ser irônico, não vai ficar fazendo piadinha, que pode ser conotativo, certo? Então, normalmente, se vocês verem um recorte, desse tipo de texto na nossa prova de linguagem, vocês vão ver que não vai ter sentido conotativo, certo? A não ser que seja um artigo de opinião, algum autor
que está comentando algo criticamente sobre alguma coisa ali e ele tem a liberdade criativa nisso, certo? E o sentido conotativo ou figurado? É o processo inverso. É quando eu exploro a minha palavra e eu sugiro amplas interpretações sobre ela, certo? Eu deixo o meu leitor entender que eu estou brincando com as minhas palavras, não é o sentido dicionário da palavra. Exemplo que eu falei do comer, ó. O piloto fez o adversário comer poeira. Eu não vou colocar a poeira num prato, pegar um garfo e comer a poeira. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que o piloto estava correndo ali, ele ultrapassou o adversário e isso fez aquele pó. Não quer dizer que meu adversário está comendo a minha poeira, por favor, tá? E aí ele é presente nos textos que exigem mais criatividade, que pode explorar a interlocução com o leitor. São textos criativos, eu posso brincar com a palavra. Textos literários, por exemplo, um romance, um terror, uma piada, uma anedota. Canções, músicas, né? E textos publicitários, eles adoram fazer isso, brincar com a criatividade, certo? A gente brincava. Vocês ainda não examinaram o quê? Vocês ainda não examinaram corona? Ah, sim, verdade. Estão falando do texto científico, né? Jesus vendo as merdas acontecendo no mundo, exatamente. Eita. Nem eu na causa ele vai falar. E aqui eu trouxe um exercício, não sei se vai dar tempo, pessoal. 4 minutos, dá tempo, sim. Trouxe um cartoon aqui para vocês. Eu acho que esse caiu no Enem PBL, se eu não me engano. PBL é o Enem para os presos, tá? Sabia que eles fazem Enem, pessoal? É bem legal vocês estudarem para estudarem pela prova de PBL também. Então, ele traz uma figura aqui e ele fala lá: tendo em vista a reação do garçom dentre as palavras abaixo, a mais adequada para figurar como legenda do cartão é a seguinte. Então, ele vai lá e tá comendo, né? Um carinha aqui. Aí vem o cliente, vamos supor, ele chama, sei lá, Jorge. Aí o garçom fala assim: pois não, seu Jorge. Aí ele fala: eu vou querer um daquele ali, ó. Ou eu não vou querer um. Ele fala assim: eu vou querer aquele ali. Aí o garçom vai lá, pega a comida do Antônio e dá pro Jorge. E mas que serviço, hein? Tendo em vista a reação do garçom, dentre as palavras abaixo, a mais adequada para figurar como legenda do cartoon é. Alguém sabe a resposta? B. B, será? Ó, tem gente mandando no chat, B. Letra B. Muito bem, gente. Só ver se é isso mesmo. Letra B. Parabéns! Eu vou mandar a lista de exercícios. Vou mandar exemplo daquela parte lá de proposição, que eu acho que não ficou muito bem explicado, tá? Eu só não faço agora, porque eu acho que não dá tempo. Mas eu vou mandar exemplos, tá? Dessa parte aqui. E aí vocês me respondam lá, se deu para entender, se tá tudo certo. Tá? Deixa eu parar aqui a compartilhar. Porque daqui a pouco vocês têm aula de geografia, se eu não me engano. E é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida, por favor, pode me mandar, ainda tem 2 minutinhos. Vai dar bom. Deixa eu parar a gravação.